Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em como diferentes modelos da OpenAI, sabe, incluindo o mais recente, o GPT 4.1, se saem numa tarefa de programação, bem específica, aliás. Isso, a gente está se baseando num experimento bem prático, né? Do canal Inteligência Mil Grão. Eles colocaram vários modelos lado a lado, GPT 4.1, GPT 4 ou 3, uns modelos mini também. Exato. E o desafio foi criar um jogo 3D. Então, a ideia aqui é entender qual modelo realmente se sai melhor, sabe? E o que as dificuldades mostram sobre cada um deles. E não era só gerar um código qualquer, né? Era bem complexo. Tinha que juntar gráfico 3D com 3JS, a lógica do jogo, um adversário com IA, controles, colisão. Tudo num arquivo HTML só. Isso, um teste de estresse mesmo, para ver como eles lidam com essa integração toda e com os bugs que, assim, sempre aparecem no começo. Total. O pedido era tipo um simulador de carro 3D. Tinha que ter cenário completo. Nuvem, montanha, estrada, árvore, até um trem circulando. Moedinha para coletar, placar. Isso. E um carro oponente com IA, controle WASD ou setas, câmera em terceira pessoa, e colisão com explosão e reset do jogo. Começava com a barra de espaço, né? E dava para ver na lousa, aquele preview interativo. Pois é. Mas aí, logo de cara, o GPT 4.1 já deu uma surpresa, né? Sim, aquele erro chato de documento foi cortado. Parecia um limite ali no tamanho do código que a ferramenta conseguia mostrar de uma vez. Aí tiveram que pedir para ele continuar ou gerar sem a lousa primeiro. O que já mostra alguma coisa sobre, talvez, a interação com a ferramenta, né? Não necessariamente um problema só do modelo. Interessante isso. Mas bom, superado esse início meio atrapalhado e depois de mexer bastante. Porque, olha, precisou de ajuste, hein? Precisou. Controle invertido, o carro estava lento, o trem não saía do lugar. Problema na colisão, no reset. Exato. Mas, no fim das contas, foi o 4.1 que chegou mais perto do que foi pedido. O jogo ficou funcional. Controle certo, trem andando, moeda e placar funcionando, colisão e reset ok. Deu pra jogar legal. A capacidade dele de se recuperar e responder aos pedidos de correção foi boa. Ele foi aprendendo com o feedback. Mas assim, vale muito ressaltar, nenhum deles acertou de primeira. Nenhum. O GPT-4 normal precisou de uma segunda chance e ainda faltou coisa. Trem, montanha e as moedas. O 3 também precisou de ajuste, até colocou colisão com o trem, mas ficou com os detalhes tipo mapa muito grande e pouca moeda. Entendi. Então o 4.1 foi mais resiliente, digamos. Mas essa necessidade toda de ficar corrigindo não tira um pouco o brilho? Mostra que ainda precisa de muita gente em cima, né? Com certeza, a supervisão humana é fundamental. O processo é interativo. E os modelos menores, os minis, como eles se saíram nessa confusão toda? Já era esperado que tivessem mais dificuldade, certo? Sim, esperado sim. E as dificuldades foram, olha, bem variadas. O O4 Mini e o 4.1 Mini ficavam reiniciando o jogo do nada. O O4 Mini até criou um muro invisível no meio do caminho. Muro invisível? Que doido. Pois é. O O4 Mini High tinha um problema no controle da câmera, ficou estranho, e a IA era rápida demais. O 4.1 Mini deu erro de código mesmo e nem rodou com a Lusa. Nossa, e o 4.5? 4.5 falhou total, mas isso já era esperado. Ele não é focado em programação. Mas o interessante é ver como os erros foram diferentes, né? Os minis pareceram ter mais falhas na lógica do jogo mesmo. O 4.1 teve aquele problema inicial mais ligado ao tamanho da saída. Entendi. Então, o resumo da ópera é que o GPT 4.1 parece ser uma opção forte para programação, especialmente web com JavaScript, mas tem que ter paciência para ajustar, para superar esses tropeços iniciais. A iteração foi chave. A escolha do modelo vai depender muito da complexidade do que se quer fazer e, claro, da disposição para ficar depurando o código. Esse teste mostrou bem as diferenças não só no resultado final, mas na própria interação ali com a ferramenta de desenvolvimento. E teve um comentário interessante na fonte sobre outro modelo, né? Sim, mencionaram que talvez o Gemini 1.5 Pro pudesse lidar melhor com algumas coisas, tipo as colisões logo de cara. Talvez pela janela de contexto maior ou um treinamento diferente para essa lógica espacial. É um ponto a se pensar.
Faz sentido. Bom, acho que ficou bem claro que usar essas IAs para desenvolver código é um trabalho ativo, né? É colaboração, é refinar, não é só apertar um botão e pronto. De jeito nenhum, e isso levanta uma questão interessante para quem está usando essas ferramentas, né? Vendo essa variedade toda de resultados, desde limite de saída até erro básico de lógica, até que ponto a forma como a gente pede as coisas, o prompt, influencia nisso tudo? Boa pergunta. Será que dá para criar prompts que já tentem, sei lá, antecipar ou contornar as manias de cada modelo? Para tentar diminuir esses ciclos de correção e fazer a IA colaborar de forma mais eficaz desde o início? Fica aí a reflexão.